Minha mãe me mandou embora quando eu tinha 16 anos, porque queria começar uma nova família. Agora ela tá me pedindo para pagar a faculdade dos filhos dela, então eu dei uma resposta que ela nunca vai esquecer. Minha mãe me teve bem nova. Eu acabei de fazer 20 anos. Meu pai, ele basicamente foi só um doador de esperma. Assim que soube que ela estava grávida, ele caiu fora. Eles nem ficaram juntos muito tempo, e minha mãe decidiu deixar ele pra lá. Nem correu atrás de pensão nem nada. Ela falou que era mais fácil assim. Quando eu era criança, eu nem entendia direito. Só sabia que não tinha pai por perto. E pronto. Fui criado por ela e pelos meus avós. Eles sempre estavam lá quando a gente precisava. Ajudaram minha mãe a se reerguer. Ela terminou os estudos, arrumou um emprego legal, e por um tempo, a vida ficou boa. Era tipo uma vida comum de mãe solo. Ela chegou a namorar uns caras de vez em quando, mas nada sério, até que apareceu o Tom. Eu tinha uns 8 anos quando ela conheceu ele. Não lembro de tudo, mas lembro dela chegando em casa toda empolgada, parecendo que tinha ganhado na loteria. Como criança, eu só pensei, legal, a mamãe tá feliz. Quando o Tom começou a aparecer mais, achei bacana. Ele era tranquilo, não me enchia. Às vezes brincava comigo, me levava no parque, coisas normais. Alguns anos depois, eles casaram. Eu tinha uns 12 anos. Eu não era muito próximo dele, mas também não me incomodava. Ele tava lá, sabe? A gente não era aquela família super unida, mas todo mundo se dava bem, e pra mim isso já bastava. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Notei que minha mãe estava mais distante, nada muito pesado, só que ela passava mais tempo com o Tom e menos comigo. Às vezes eu entrava na sala e ela parava o que estava falando com ele, tipo segredo. Quando eu perguntava, ela dizia, assunto de adulto, até entendo, mas doía, sabe? A virada mesmo foi quando eu tinha uns 16 anos. Eles já estavam casados há um tempo, e aí minha mãe engravidou. De gêmeos. De repente, eles viraram uma família de verdade, e eu fiquei meio de lado. Eu tentei apoiar, fiquei feliz por ela, feliz por ter irmãos. Ela passou por muita coisa me criando sozinha, e eu achei que seria algo bom para ela. Mas olhando para trás, eu não fazia ideia do que vinha pela frente. Depois que ela engravidou, tudo ficou esquisito. Eu me sentia uma estranha dentro da minha própria casa. Tentava conversar com ela, perguntar se precisava de ajuda, e ela ficava irritada. No começo, achei que era só o estresse da gravidez, mas começou a ser sempre assim. Eu tentava ajudar, e ela falava, me dá um tempo, tá? Não consigo lidar com isso agora. Aí eu comecei a dar espaço. Achei que ela só precisava de um tempo para ela. Aí os gêmeos nasceram. Cara, foi aí que tudo virou uma bagunça. Lembro de chegar da escola um dia e a casa tava diferente, cheia de coisa de bebê, minha mãe e o Tom correndo de um lado pro outro, e eu, me sentia totalmente fora do lugar. Eles estavam 100% focados nos gêmeos. Eu entendo, né? Bebês precisam de muita atenção, mas parecia que eu tinha virado invisível. Por meses foi só os gêmeos, toda a conversa, todo momento em família, era só sobre eles. Eu tentava participar, ser um bom irmão mais velho, mas me deixavam de lado. Minha mãe, principalmente, quando eu chamava ela para ir num jogo meu, ela me olhava como se eu tivesse pedido para ela ir para Marte. Eu tô ocupada com os bebês, ela sempre dizia. Aí eu parei de chamar, parei de esperar que ela estivesse lá por mim. Até que um dia ela e o Tom me chamaram para sentar na mesa da cozinha. Tavam sérios, tipo, muito sérios. Parecia que iam me dar uma notícia importante. Eu juro que achei que eles iam dizer que a gente ia se mudar ou algo assim, mas não, foi muito pior. Minha mãe começou falando, a gente precisa conversar sobre o futuro. Aí o Tom já entrou no meio, falando que as coisas estavam difíceis com os gêmeos, que eles estavam tentando dar conta. Eu só fiquei lá, ouvindo, pensando, tá, pra onde isso tá indo? Aí veio a bomba. Minha mãe disse, a gente acha que seria melhor você morar em outro lugar. Fiquei em choque, tipo, o quê? Mudar de casa? Não exatamente, o Tom disse, mas era isso sim. Eles só estavam tentando deixar a coisa mais leve, dizendo que não conseguiam sustentar todo mundo e que precisavam focar nos bebês. Minha mãe ainda mandou essa, você já tá quase adulto, precisa começar a ser independente. Eu tinha 16 anos, nem carro eu tinha.
quanto mais um plano de vida. Eles sabiam que meu trabalho mal pagava o básico, mas mesmo assim, não se importaram. Tentei argumentar, falei que podia arrumar outro emprego, trabalhar mais, ajudar no que fosse, só para continuar em casa, mas minha mãe nem quis ouvir, acabou ali, disse que os gêmeos precisavam mais dos recursos, que eu tinha que aprender a me virar. Ela falou como se estivesse fazendo um favor para mim, me mandando embora, mas dava para ver que já tinham tomado essa decisão há tempo, e nada do que eu falasse ia mudar isso. Então eu fiz a única coisa que consegui pensar, arrumei uma mala, saí e fui direto para casa dos meus avós, e foi isso, sem despedida, sem, vou sentir sua falta, eu só fui. Eu nem sabia direito para onde estava indo, mas meus avós, que Deus abençoe eles, nem pensaram duas vezes, me receberam de braços abertos, sem perguntar nada. Aquela noite, fiquei acordado, repetindo tudo aquilo na cabeça, tentando entender. Parecia um pesadelo, mas eu estava bem acordado. Tipo, quem faz isso? Quem simplesmente decide que o próprio filho não serve mais e manda embora? Eles nem me deram tempo de me preparar, nem de fazer um plano. Só queriam que eu sumisse, para poderem viver a família feliz deles, sem mim. E foi aí que caiu a ficha. Acabou. Eu percebi que eles não me queriam. Eles só queriam um recomeço, sem o peso de um filho que eles não tinham planejado. Então foi assim que tudo começou. Depois que minha mãe e o Tom me chutaram, fui morar com meus avós. Eles não falaram muito sobre o que aconteceu, só me deixaram ficar e fizeram de tudo para eu me sentir bem. Mas dava para ver que estavam machucados com o que minha mãe fez. Eles não diziam nada direto, mas às vezes eu pegava minha avó me olhando com aquele olhar triste, como quem não entende o que está acontecendo. A vida com meus avós era tranquila, estável, mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Eles já estavam ficando velhinhos, e eu não queria ser um peso. Eu tinha 16 anos, estava tentando dar um jeito de seguir em frente, trabalhava meio período, ganhava quase nada, e ainda tinha a escola para conciliar, e aquela sensação horrível de ter sido deixado de lado pela minha própria mãe. Foi uma fase difícil. Enquanto isso, minha mãe e o Tom seguiam com a vidinha deles. Eu ouvia gente da cidade dizendo que eles viviam mostrando os gêmeos por aí, como se fossem a família perfeita. E eu era o esquecido. Às vezes eu me perguntava se eles lembravam que eu existia. Nunca ligaram, nunca perguntaram como eu tava, nada, silêncio total. Quando fiz 18 anos, eu percebi que precisava resolver minha vida de vez. Meus avós me ajudavam como podiam, mas eles não eram ricos nem nada. Meus avós não podiam pagar minha faculdade, e eu também não queria depender mais deles do que já tinha feito. Então decidi, ia fazer faculdade por conta própria. Me inscrevi em todas as bolsas e empréstimos que consegui encontrar. Minha tia, que Deus a abençoe, apareceu e topou ser minha fiadora num dos empréstimos. Isso basicamente me deu a única chance de entrar. Mas aí veio a realidade da faculdade, e bateu forte. Eu tinha que trabalhar, às vezes em 2 empregos ao mesmo tempo, só para conseguir pagar as contas. Era puxado, passava o dia todo na aula, depois ia direto pro trabalho, e ainda estudava de noite. Tinha dias que eu dormia só 4 horas, quando dormia. Enquanto isso, meus amigos curtiam a vida universitária, saíam, aproveitavam, e eu só tentava sobreviver. Mas quer saber? Eu não ligava, já estava acostumado a ralar, sempre fiz tudo por conta própria. E até aí, nada da minha mãe, nenhuma mensagem no meu aniversário, nem no Natal, nada. Quando me formei, os únicos que apareceram foram meus avós e minha tia. Olhei para a multidão, meio que esperando ver minha mãe lá, nem que fosse só escondida no fundo, mas não, ela não estava. E foi aí que caiu a ficha de vez. Ela realmente não se importava, nunca se importou, provavelmente nunca vai se importar. Mas quer saber? Eu cansei de me sentir mal por isso. Eu tinha um diploma, eu tinha dívidas para pagar, mas eu também tinha vontade de fazer a minha vida acontecer. Logo depois da formatura, consegui um emprego de iniciante. Não era nada demais, mas foi meu recomeço. Consegui alugar meu próprio apartamento, bem pequeno, quase sem espaço para nada, mas era meu. E eu me orgulhava disso. Os primeiros anos depois da faculdade foram difíceis. O salário mal dava para viver. Eu vivia de salário em salário, comendo miojo quase todo dia, mas eu estava conseguindo. Minha mãe, do jeito dela,
Ouviu por aí que eu tava me virando, mas continuou sem me procurar. E pra ser sincero, tudo bem. Eu não precisava da aprovação dela. Eu tava batalhando, e eu tinha orgulho disso, mesmo que ninguém mais tivesse. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Fui promovido algumas vezes, comecei a ganhar mais, e pela primeira vez, não tava mais vivendo no aperto. Consegui respirar, guardar um dinheirinho e planejar o futuro sem sentir aquele peso nas costas o tempo todo. Eu tava, de verdade, construindo uma vida pra mim. E aí, como se fosse a cereja do bolo de toda essa confusão, minha tia, a mesma que foi minha fiadora e me deu uma chance de verdade, encontrou minha mãe numa reunião de família. Parece que ela comentou da minha última promoção, porque, do nada, minha mãe resolveu que era hora de reaparecer. Lembro até hoje do dia em que ela apareceu na porta do meu AP, tá gravado na minha cabeça. Eu não via ela há anos. Quando abri a porta, parecia cena de filme estranho, tipo um reencontro forçado que ninguém pediu. Ela tava ali, com o Tom do lado, e os dois com um sorriso todo sem graça na cara. Sabe aquele sorriso falso, que a pessoa usa pra fingir que tá tudo bem, mesmo quando tá super estranho? Foi exatamente isso. Oi, nossa, quanto tempo, ela disse, como se a gente fosse conhecidas que não se viam há um tempo, não como uma mãe que sumiu da vida do filho por anos. Eu só fiquei parado, encarando, sem saber o que dizer. Uma parte de mim ainda era aquele adolescente que queria que ela se importasse, que sonhava em ouvir ela dizendo que tinha errado, mas eu já não era mais aquela criança. Eu vivi anos sem ela, aprendi a me virar sozinho, mesmo assim, quando abri a porta, fiquei ali parado, meio em choque, meio bravo. Como ela teve a cara de pau de aparecer depois de tudo? Ela começou a falar que tinha ouvido dizer que eu tava indo bem, que minha tia contou sobre a minha promoção. Dava pra ver que ela tava preparando o terreno, e eu já tava sentindo o que vinha por aí. Aí o Tom entrou na conversa, todo fingido, tentando puxar papo, dizendo que estavam orgulhosos de mim. Ah tá, orgulhosos agora. Depois de anos fingindo que eu nem existia? Me poupa. E aí ela soltou a bomba, disse que as coisas estavam difíceis, que o negócio do Tom tava mal das pernas, e, claro, que os gêmeos estavam para entrar na faculdade. Nem precisava ser gênio para entender o motivo da visita. Ela tava ali para pedir dinheiro. Depois de tantos anos, a primeira vez que bate na minha porta, é para isso. Falei na cara, se você tá aqui só por dinheiro, pode ir embora. Ela ainda teve a coragem de se fazer de ofendida, como se fosse um absurdo eu pensar aquilo. Começou a se fazer de vítima, dizendo que me criou sozinha, que fez muitos sacrifícios, e que agora era minha vez de retribuir. Quase ri. Sério, essa mulher me largou quando eu mais precisava e agora quer tirar vantagem do tempo em que me criou? Fui direto, disse que não era responsável pelas escolhas dela e muito menos pelos sonhos de faculdade de dois irmãos que eu mal conhecia. Ela tentou jogar mais culpa, mas eu já tava de saco cheio. Falei que ela podia continuar a vida dela, do mesmo jeito que decidiu viver quando me expulsou. Foi aí que o sorriso falso sumiu. Ela mostrou quem realmente era. Me chamou de ingrato, egoísta. Disse que eu devia respeitar ela por tudo que fez por mim. Eu só respondi que, depois de me tratar como lixo, ela tinha perdido qualquer direito de me pedir algo. Eles foram embora logo depois, os dois com cara de raiva. Fechei a porta ainda meio abalado, mas ao mesmo tempo, aliviado. Sabia que tinha feito a coisa certa. Eles estavam fora da minha vida por um motivo, e agora, era definitivo. Pensei que tinha acabado ali, achei que eles iam sumir e seguir com a vida, mas não, minha mãe parecia estar em uma missão. Como eu tinha bloqueado ela em tudo, ela começou a me mandar e-mails, uma enxurrada. Toda vez que eu abria a caixa de entrada, tinha um novo, e não era um ou dois, era direto. No começo ela era toda doce, dizendo que sentia minha falta, que doía estar longe de mim, mas bastava eu não responder para ela mudar o tom, virava outra pessoa. Começou a jogar na cara cada sacrifício que dizia ter feito por mim, como se estivesse me cobrando uma dívida. Ela entrou no modo placar de mãe asiática. Ficava dizendo, eu fiz tudo por você, e é assim que você me paga? Aí continuava, falando que eu era egoísta por não ajudar a família, agora que eu estava bem de vida. Era culpa atrás de culpa. No começo, eu tentei ignorar. Afinal, passei anos ignorando ela, então achei que dessa vez não seria diferente, que uma hora ela ia cansar e parar.
Mas não. Quando viu que os e-mails não estavam funcionando, ela subiu de nível, apareceu no meu trabalho. Eu só fui saber depois, mas ela foi até a recepção perguntando por mim, dizendo que era minha mãe e que era uma emergência. Por sorte, eu não fui trabalhar aquele dia por causa de uma enxaqueca. A recepcionista, que Deus abençoe, tentou explicar que eu não estava lá, mas minha mãe não quis ouvir. Começou a fazer escândalo, dizendo que era assunto de família e que precisava me ver urgente. A segurança teve que intervir, e mesmo assim ela não quis ir embora, até que chamaram a polícia. Aí sim ela foi. No dia seguinte, meu chefe me chamou para conversar, me contou tudo. Eu fiquei morrendo de vergonha. Tô lá tentando construir minha carreira, fazer meu nome na empresa, e minha mãe age como se fosse um programa de auditório. Pedi desculpas pro meu chefe e disse que ia resolver. Achei que o melhor seria tentar conversar com ela. Primeiro erro. Liguei para ela. No segundo que ela atendeu, já começou, reclamando de como foram rudes com ela no trabalho, dizendo que eu devia ensinar as pessoas a respeitarem os mais velhos. Falei que ela não tinha o direito de aparecer lá e causar uma cena. Disse que ela precisava parar com isso de uma vez por todas. Mas ela não escutou. Começou o discurso de novo, que eu era egoísta, ingrato, que estava ignorando tudo que ela fez por mim. Falei para ela parar de fingir que era uma mártir. Quer me tratar como adulto? Beleza. Mas adulto não chega do nada exigindo coisas só porque acha que você tem dinheiro. Foi aí que ela soltou a verdadeira bomba. Disse que eu devia para ela. Sim, com essas palavras, como se fosse uma dívida oficial. Falou que, como me criou sozinha, eu tinha obrigação moral de ajudar ela e os meus irmãos agora. Eu fiquei em choque. Falei, olha só, eu não sou responsável pelas escolhas que você fez. Eu não pedi para nascer. E com certeza não pedi para ser expulso quando você resolveu ter outra família. Disse para ela que culpa nenhuma ia mudar isso. E desliguei. Bloqueei o novo número dela, achando que ela ia entender o recado, mas claro que não. Ela criou outro e-mail e começou tudo de novo, mesma ladainha de sempre, só que em outro endereço. No e-mail ela me xingava, no outro chorava, escrevia coisas tipo, depois de tudo que fiz por você, você me vira as costas, como se eu devesse uma fortuna para ela, me chamava de frio, egoísta, que família vem em primeiro lugar. Parecia disco riscado. Meus avós ainda falavam com ela, principalmente para ver os gêmeos de vez em quando. Eu entendia. Nunca pedi que escolhessem lados. Mas chegou uma hora que a situação ficou insustentável. Eu estava na casa deles e eles perguntaram o que estava rolando. Aí contei tudo o que ela estava fazendo, tudo o que ela vinha exigindo. Meu avô só balançou a cabeça. Minha avó ficou sem palavras. Eles ficaram tão decepcionados quanto eu. Disseram que iam tentar conversar com ela. Devem ter falado mesmo, porque os e-mails pararam por um tempo, e eu até achei que, talvez, ela tinha finalmente entendido. Me deixei relaxar um pouco, pensando, ufa, acabou. Mas claro, estava longe de acabar. Um dia, recebi um novo e-mail, mas esse era diferente, era curto, só algumas linhas, mas cheio de ameaças. Ela dizia que, se eu não encontrasse com ela, ela disse que, se eu não falasse com ela, ia tomar outras medidas. Não explicou o que queria dizer com isso, mas o tom era claro. Ela queria me assustar para eu ceder. Eu não sabia se ela estava falando sério ou se era só mais uma tentativa de me fazer sentir culpa, mas foi o suficiente para me deixar desconfiado. Comecei até a olhar por cima do ombro. Acabei ligando para minha tia, a mesma que tinha assinado comigo o empréstimo, e contei tudo. Ela ficou furiosa. Disse que minha mãe estava completamente errada e que eu devia cortar contato de vez. Ela até sugeriu que eu procurasse um advogado e pensasse em pedir uma medida protetiva. Eu não sabia se isso era exagero, mas eu já estava tão cansado que comecei a considerar. Então, respondi o e-mail da minha mãe de forma bem direta e educada. Falei que não ia me encontrar com ela e que ela precisava parar de me procurar. E avisei que, se ela continuasse me assediando, eu ia tomar medidas legais. Achei que isso ia fazer ela recuar, mas, para ser sincero, eu duvidava. Minha mãe nunca foi do tipo que recua quando acha que alguém deve alguma coisa para ela. No dia seguinte, tinha uma mensagem de voz dela. Ela estava praticamente implorando para eu mudar de ideia. Dizia que estava desesperada, que a situação com ela e o Tom tinha piorado muito e que não acreditava que eu simplesmente deixei eles na mão.
Eu ouvi a mensagem uma vez, apaguei, bloqueei o número, já deu. Pela primeira vez, eu vi quem ela realmente era. Ela não queria se reconectar, nem pedir desculpas, nem construir um relacionamento. Ela só me via como uma saída para os problemas dela, e faria o que fosse, culpa, chantagem emocional, ameaças, qualquer coisa para conseguir o que queria. Então, sim, eu tive minha resposta. Ela queimou aquela ponte faz tempo, e agora estava lá, parada nas cinzas, se perguntando por que eu não ajudava a reconstruir. Mas para mim, já era, e eu estava 100% em paz com isso. Atualização 2. Depois que bloqueei o número da minha mãe e parei de responder os e-mails, achei que ela tinha finalmente entendido. Eu tinha sido claro, não devo nada para ela. Não vou pagar as contas dela e se ela insistisse, eu ia procurar um advogado. Achei que tinha acabado. Mas subestimei o quanto ela estava desesperada. Sério, a mulher não desistia. Uma semana depois da última mensagem de voz, cheguei em casa do trabalho, e vi o carro dela estacionado em frente ao meu prédio. Congelei, fiquei entre o medo e a raiva. Essa mulher simplesmente não sabe quando parar. Eu sabia que, se entrasse, a coisa ia virar briga, mas também não dava para dormir na rua, né? Respirei fundo, passei direto pelo carro dela e subi pro meu AP, tentando ignorar. Esperava que ela entendesse o recado e fosse embora. Mas assim que cheguei na porta, ouvi passos atrás de mim. Ela tinha me seguido. Antes mesmo de eu colocar a chave na porta, ela já tinha começado o discurso de sempre. Você acha mesmo que isso é justo? Ela perguntou, com a voz tremendo, quase chorando. Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata? Vai virar as costas para mim? Eu nem queria discutir, mas eu estava cansado. Cansado dos e-mails, das mensagens de voz, das chantagens, das visitas surpresa, tudo. Eu me virei para ela e tentei manter a calma. Olha só, a gente já passou por isso. Falei, tentando manter minha voz firme. Você que decidiu que eu não fazia mais parte da sua família, anos atrás. Eu não te devo nada, então para de aparecer no meu trabalho, para de mandar mensagem, e para de vir no meu apartamento. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de dar um tapa na cara dela. Você tá agindo como se eu tivesse te deixado sem motivo, mas você já era grandinha, já podia se virar sozinha, não precisava mais de mim, ela disse, elevando o tom, mas agora você tem responsabilidade com seus irmãos, com a família deles. Eu fiquei sem acreditar. Que coragem! Pois é, você tá certa. Eu não precisava de você. Me virei sozinha. E sabe o que isso quer dizer? Que eu não te devo nada. Nem a você, nem a mais ninguém. Foi aí que ela perdeu o controle de vez. Começou a gritar que eu era ingrata, que ela sacrificou tudo para me criar sozinha, e agora eu estava abandonando ela justo quando ela mais precisava. Era como se a gente estivesse preso num looping eterno. Sempre a mesma história. Sempre a mesma culpa, como se eu tivesse que agradecer para sempre. Mas na minha cabeça era simples, pai não cria filho para cobrar depois, muito menos depois de expulsar esse filho quando virou incômodo. Tentei entrar no meu AP, mas ela deu um passo e bloqueou a passagem. Falei de novo que ela precisava ir embora, mas ela ficava mudando de raivosa para coitada num piscar de olhos. Por favor, ela implorou, com a voz embargada, eu não tenho mais para onde correr. Os gêmeos merecem uma chance. Eu só preciso de uma ajudinha. Só isso. Depois de tudo que eu fiz por você, você não pode simplesmente virar as costas. Aí pra mim deu. Peguei o celular e falei, se você não sair daqui agora, eu vou chamar a polícia. Ela congelou. Parecia não acreditar que eu tava falando sério. Mas eu tava. Eu não ia continuar nessa. E acho que ela percebeu, porque ela finalmente deu um passo para trás, com um olhar derrotado. Ela ainda murmurou algo dizendo que eu era fria, insensível, mas, sinceramente, eu já tinha escutado tudo isso antes. Ela virou as costas e foi embora, andando furiosa pelo corredor, mas antes de sumir, ainda jogou uma última frase por cima do ombro. Um dia você vai se arrepender. Família é tudo o que você tem. Quando todo mundo te abandonar, você vai lembrar de quem cuidou de você. Eu fiquei parado ali, olhando ela ir embora, com uma mistura de alívio e tristeza. No fundo, eu sabia que ela nunca ia mudar. Aquilo era tipo o último prego no caixão. Essa era a mulher que me criou, e agora só me via como um caixa eletrônico,
uma solução rápida para os problemas dela. Não fazia mais sentido esperar um final feliz com ela. Ela fez as escolhas dela há muito tempo, e agora eu fiz as minhas. Entrei em casa, e fechei a porta. Tranquei a porta e soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Parecia que, finalmente, eu tinha dado o último passo para encerrar aquele capítulo da minha vida. Ela já tinha me mostrado várias vezes quem ela realmente era, e eu estava cansado de fingir que um dia ela seria diferente. No dia seguinte, resolvi procurar um advogado para conversar sobre uma possível medida protetiva. Eu nem sabia se ia ter provas suficientes para conseguir, mas achei que valia a pena tentar. Eu não queria mais viver com medo, sempre olhando para os lados, esperando ela aparecer de surpresa. O advogado me orientou a guardar tudo: e-mails, mensagens de voz, o que aconteceu no meu trabalho e agora essa última visita no meu apartamento. Ele disse que talvez fosse o suficiente para montar um caso, mas que ia me mantendo informado. Pela primeira vez em anos, senti que estava no controle. Eu não estava mais só reagindo a ela, eu estava me protegendo, levantando um muro e deixando claro: não vou mais ser manipulado, nem levado na culpa. Por muito tempo, eu me senti como um peso na vida dela, alguém que ela só aguentava até arrumar coisa melhor. Mas agora eu vi a verdade: eu não precisava do amor dela, nem da aprovação dela, se é que aquilo podia ser chamado de amor. Nas semanas seguintes, foquei em mim, me joguei no trabalho, fiquei mais com meus amigos e até comecei a pensar em me mudar de apartamento. Era a chance perfeita de começar do zero, longe daquele drama todo que ela vivia criando. Eu estava pronto para viver do meu jeito, sem ela por perto, esperando a próxima oportunidade de reaparecer. Atualização final. Então, aqui estamos. Depois de tudo que já passei com minha mãe, achei que nada mais ia me surpreender. As mensagens cheias de culpa, ela me seguindo no trabalho, vindo até minha casa sem avisar. Mas aí ela se superou, e do pior jeito possível. Poucos dias depois da última vez que postei, cheguei do trabalho e encontrei ela esperando do lado de fora da minha porta de novo. Mas dessa vez, ela estava diferente. Parecia totalmente fora de si, tipo alguém que não dormia fazia dias, com os olhos vermelhos, tremendo de raiva. E ali, na hora, eu soube, isso não ia acabar bem. Não era mais uma daquelas conversas forçadas. Antes que eu conseguisse falar qualquer coisa, ela já começou a gritar. Fiquei sem entender tudo, mas era a mesma ladainha de sempre, que eu era ingrato, egoísta, que um dia ia me arrepender. Mas aí ela passou dos limites. Me agarrou pelo braço, me puxou e começou a berrar que eu estava acabando com a vida dela, que eu devia tudo a ela por tudo que ela tinha feito por mim. Me afastei e disse para ela sair da minha frente. Peguei o celular para chamar a polícia. E foi aí que ela perdeu completamente o controle. Ela partiu para cima de mim, derrubou meu celular da mão e me empurrou com força contra a parede. Eu fiquei em choque. Nunca achei que ela fosse chegar a esse ponto, mas ali estava ela, fora de si, tentando me intimidar à força. Por sorte, um dos meus vizinhos ouviu a confusão e saiu para ver o que estava acontecendo. Quando viu a cena, chamou a polícia na hora. Os policiais chegaram em poucos minutos, graças a Deus, e separaram a gente. Minha mãe ainda estava gritando, dizendo que eu estava abandonando a família, que eu ia pagar caro por isso. Eles tiraram ela dali e finalmente eu consegui explicar tudo para os policiais. Contei como ela vinha me perseguindo há tempos, indo no meu trabalho, aparecendo de surpresa no meu prédio, mandando mensagens sem parar, e agora é isso. Depois de escutarem tudo, acabaram prendendo ela por agressão. Eu estava tremendo, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer, mas sabia que era a coisa certa. Já tinha passado muito do ponto, não era só drama de família, era perseguição, e agora, agressão física mesmo. Quando vi ela sendo levada pela polícia, entendi de vez, estava 100% terminado. No dia seguinte, liguei pro meu advogado, contei tudo e pedi para começar o processo da medida protetiva. Entreguei todas as provas que eu tinha, e-mails, áudios de voz, boletim de ocorrência, os registros das vezes que ela apareceu no meu trabalho e esse último caso. O advogado falou que tinha prova de sobra para um caso sólido, e que ia resolver tudo o mais rápido possível. Era surreal, mas ao mesmo tempo, parecia o fim de um ciclo, como se, enfim, eu pudesse virar a página de verdade. Não precisava mais olhar para trás. Nos dias que vieram depois, alguns parentes ficaram sabendo do que aconteceu,
Minha mãe, claro, saiu contando por aí que eu abandonei ela, que ela fez tudo por mim e que virei um monstro sem coração. Mas sabe o que é? Eu nem me importei mais. Cansei das chantagens, das mentiras, dessa tentativa dela de me pintar como vilão. Ela não manda mais em nada na minha vida. Ela até tentou falar com meus avós, pedindo para eles me convencerem a fazer as pazes. Contaram que ela estava chorando para todo mundo, dizendo que eu destruía a vida dela. Mas meus avós sabem a verdade. Estão do meu lado desde o começo. Disseram para ela que o que ela fez foi errado, que esse comportamento dela era totalmente fora de controle e que eu estava certo em cortar contato. Até minha tia, que sempre tentava manter a paz, finalmente falou para ela procurar ajuda e parar de me tratar como um caixa eletrônico ambulante. Comecei a fazer planos para me mudar. Não vou contar para ninguém onde vou morar. E tô criando o máximo de limites possíveis para manter ela longe da minha vida de vez. É triste que tenha chegado nesse ponto, mas ao mesmo tempo, é um alívio. Não sinto mais culpa, nem dúvida. Eu tentei de tudo, coloquei limites, fui firme, tentei ser claro, mas ela escolheu ignorar tudo isso. Ela me tratava como uma carteira com pernas, não como um filho. E eu cansei. Então sim, acabou, sem mais e-mails, sem mais áudios, sem mais visitas surpresas. A ordem de restrição tá em vigor. Tô me mudando e colocando o máximo de distância entre mim e ela. Família ou não, ninguém merece viver com esse tipo de toxicidade. Ela fez as escolhas dela, e agora eu tô fazendo as minhas. Se você tá lendo isso e passando por algo parecido, meu conselho é: não se sinta culpado por cortar laços com quem te faz mal, mesmo que seja família. Você não deve sua paz, seu dinheiro ou sua saúde mental a ninguém só porque tem laço de sangue. Tem gente que é tóxica, ponto final. E às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é se afastar e cuidar da própria vida. Foi uma jornada longa, mas agora eu tô livre. E não poderia estar mais aliviado.